A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, dia 15, que investirá 870 milhões de reais para reativar a fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados, localizada no Paraná. A unidade, que está inativa desde 2020, teve a sua reabertura aprovada em junho de 2024, com previsão de início de produção no segundo semestre de 2025. O anúncio dividiu opiniões de especialistas sobre a eficácia desse investimento. Vamos conversar então agora sobre esse assunto ao vivo com a analista de fertilizantes da Safras e Mercado, Maísa Romanello. Maísa, bom dia primeiramente, seja bem-vinda com a gente aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Prazer é todo meu, muito obrigada. Uma satisfação nossa em recebê-la. Bom, nos últimos anos, a Petrobras ela não deu aí muitos sinais de que investiria nesse segmento de fertilizantes, direcionou os aportes aí para outros setores, digamos assim, mas agora então chega esse anúncio. De maneira geral, de modo geral, o que a gente pode interpretar com isso? Como você percebeu também a receptividade aí do mercado com esse anúncio? Enfim, qual é a sua primeira impressão em relação a essa questão? Bom, nos últimos anos a Petrobras saiu do setor de fertilizantes, Realmente a gente não tinha visto mais investimentos nessa área. Então, desde 2014, quando a Petrobras passou por crises políticas, gerenciais, a Petrobras então saiu do setor e foram paralisadas diversas indústrias de fertilizantes no país, E isso trouxe ainda mais dependência por importações, Então, o Brasil ainda mais dependente de outros países que fornecem fertilizantes nitrogenados para nós. Então, essa reabertura não deixa de ser uma notícia favorável para o setor de fertilizantes aqui no país, Então, a gente deve ter incrementos na nossa produção nacional que vinha decaindo justamente devido a essa saída da Petrobras no setor. Então, é uma notícia positiva, isso também vai gerar empregos e, além disso, sem entrar no mérito político, é uma tentativa do presidente, desse atual governo, de se aproximar mais do agronegócio, trazer medidas para o nosso agronegócio, Então, é uma notícia positiva para o setor, a gente deve ter incremento, sim, na produção de fertilizantes nitrogenados no país com essa reabertura, mas a gente tem que olhar a viabilidade dessa produção, porque o Brasil não é competitivo na produção de fertilizantes comparado aos outros países do mercado internacional que fornecem fertilizantes para a gente a custos bastante competitivos, como é o caso da Rússia, por exemplo. Então, vai ter que ter todo um gerenciamento desses custos de produção para que essa produção de fertilizantes nitrogenados nessa reabertura seja viável e continue no curto, no médio e longo prazo, para que seja viável aí para a gente ter esse abastecimento de fertilizantes por essa unidade. A questão do gás natural vai ser então imprescindível, Os custos de gás natural para essa produção de nitrogenados deve ser um gargalo, para a gente estar concorrendo com o mercado internacional que tem preços mais competitivos que o Brasil. Pois é, essa questão do gás natural é de fato um gargalo que tem sido colocado em questão nos debates, nas análises que a gente tem acompanhado de fato. Agora, mas ainda em relação a essa planta aí do Paraná, tem muita gente falando que ela, contestando na verdade ainda a eficiência dela por conta da estrutura custosa também obsoleta, ficou um tempo parada. Quando ela estava em pleno funcionamento, ela não alcançava o total do potencial da produção, se eu não me engano, ali de 700 mil toneladas de produtos nitrogenados por ano, ficava ali na casa dos 400 e poucos mil, enfim. Esse aporte de 870 milhões, então, ele precisa, eu ia te perguntar se ele deve, mas ele precisa, então, ser suficiente para modernizar essa planta, colocá-la em pé de igualdade, com fábricas aí do mesmo segmento no Brasil, no mundo também, Porque senão é um investimento em algo que não vai render de fato bons frutos. Isso, com certeza. Um investimento desse, ele precisa realmente rodar, produzir para ser sustentável. Então, realmente a gente vai precisar de uma infraestrutura adequada, para colocar essa unidade novamente em funcionamento e também ter um gerenciamento muito bom, para que a gente consiga ser competitivos e produzir no máximo potencial, para que ela seja sustentável no médio ou longo prazo. Senão, daqui a pouco a gente vai estar novamente falando de um fechamento, fechamentos temporários
caros, principalmente quando o custo se eleva. Então, realmente vai ter que ter uma reestruturação, né, dessa indústria que estava paralisada, então passar por manutenções, até pela segurança, né, do seu funcionamento. Então, esses investimentos realmente devem focar nessa infraestrutura e também no incentivo, né, para que a gente tenha custos de produção favoráveis para que ela se mantenha competitiva em relação ao mercado internacional. Você falou ali agora há pouco em competitividade e nos últimos anos, muitos fornecedores estrangeiros, né, de fertilizantes se estabeleceram por aqui. O preço da ureia, por exemplo, já não está mais tão alto. Enfim, do ponto de vista de competitividade, então, a abertura dessa fábrica, ela é um bom negócio? Bom, a gente vai realmente ter que competir com países que são muito eficientes na produção de fertilizantes nitrogenados e que possuem uma facilidade ali com o gás natural, né, com o fornecimento. Então, por exemplo, o Brasil, a gente tem uma matriz energética que não é do gás natural, né? E outros países têm gasodutos, têm uma infraestrutura para obtenção de gás natural muito mais eficiente. Então, essa vai ser a dificuldade para a gente competir com esses países. Mas, mesmo assim, né, pensando na nossa autonomia, a produção interna de fertilizantes é favorável, né? Essa reabertura é favorável quando a gente pensa o que a gente já passou, né? Por exemplo, em momentos de crise geopolítica no mundo. Então, por exemplo, quando a Rússia entrou em guerra, a gente teve um temor, né, de que pudesse faltar fertilizantes, grandes questões ali envolvidas. Então, essa reabertura traz um pouco mais de autonomia, né, em momentos de crise, em momentos talvez de preço mais altos no mercado internacional. Isso pode trazer vantagens para o mercado interno brasileiro. Bom, o fato é que, de modo geral, o agro do Brasil está crescendo ano a ano, né? Vai demandar muito fertilizante aí nas próximas safras. Tem muitas áreas degradadas no país que podem ser aí, transformadas em áreas agricultáveis e, para isso, será demandado muito fertilizante. A chegada, então, dessa nova planta, ela pode ajudar a cobrir essa demanda na sua avaliação, porque mesmo que ela chegue aí em pleno funcionamento, consiga 700 mil toneladas aí de produção por ano, a gente, no Brasil, de modo geral mesmo, a gente precisa de mais, né? Precisa de novas estruturas aí. Sim, exatamente. A gente vai continuar dependendo do mercado internacional, né? A nossa demanda por fertilizantes é enorme, a gente tem uma das maiores agriculturas do mundo e não temos essa produção interna de fertilizantes suficiente, né? Demanda para essa produção aí dessa unidade a gente vai ter. A questão é realmente a que custo, né? A que preço esses fertilizantes vão ser produzidos. E nosso agronegócio realmente é gigantesco e deve continuar demandando muito fertilizante e a nossa dependência por importações, infelizmente, vai continuar, né? Por muitos anos a gente vai ver o Brasil aí precisando recorrer ao mercado internacional, já que a gente tem esse volume, né, de agricultura gigantesco, esses investimentos cada vez maiores em tecnologia, né, para a produção agrícola. Então, a gente vai continuar precisando muito de fertilizantes no mercado internacional, mas a produção interna aumentando, isso traz uma certa positividade, né, para o futuro. Aí eu espero que a gente continue vendo esses investimentos na nossa indústria interna, mas realmente o custo ainda é um grande gargalo para a nossa produção alavancar. Maísa, eu queria agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente aqui, com a nossa audiência na manhã dessa sexta-feira. Desejar a você um ótimo fim de semana. A gente vai voltar ainda a conversar aqui no canal AgroMais com certeza sobre esse assunto, sobre outros assuntos também, porque esse é um segmento que tem demandado muita atenção aí do nosso setor. Muito obrigado mais uma vez e um ótimo fim de semana, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Fico à disposição. Até mais.